paz de Cristo, uma grande alegria eu estar chegando aí na sua casa e talvez através do celular, através da mídia, e poder nesta nossa pequena reflexão falar um pouco sobre o intercessor. Primeiramente eu quero dizer que o Catecismo da Igreja Católica define a intercessão. O intercessor é aquele que se coloca entre para pedir, para clamar por alguma necessidade, por alguma pessoa, por algo. É aquele que se coloca entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Nós somos chamados, pelo batismo, nós somos agraciados para nos tornar com Cristo também um intercessor. Todos nós somos intercessores. Todos os batizados são intercessores. Interceder é rezar, é pedir, é clamar por algo, alguém, alguma necessidade ou algum anseio. É a oração que se conforma à oração de Jesus, porque Jesus é o intercessor por excelência. Isso é muito claro, pegarmos o Evangelho de São João, no capítulo 17, a partir do versículo 1, nós vamos ver a intercessão por excelência de Jesus. Jesus intercede pelos discípulos, Jesus ora ao Pai pedindo pela unidade dos discípulos e pela unidade dos cristãos. E a oração de Jesus é uma oração de poder. E Jesus se torna um intercessor por excelência, porque ele se torna um mediador, que na cruz ele vence Satanás e pelo seu sangue ele redime a humanidade e devolve à humanidade novamente a amizade com Deus. Ele é o intercessor por excelência. Jesus também intercede por Pedro, quando Jesus vai dizer a Pedro que Satanás iria peneirá-lo, e Jesus então, ele ora, ele roga ao Pai para que guarde, para que proteja, para que salve Pedro. A oração de Jesus é a oração de intercessão perfeita. Intercessor é aquele que se coloca entre para pedir algo, para suplicar. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2634, vai dar uma definição muito clara sobre intercessão. Nós vamos ter também a imagem de Maria, a mãe de Jesus, que também realiza esse papel de intercessora nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná, o Evangelho de João, nós vemos lá no capítulo 2 esse fato. Maria é convidada para uma festa de casamento e Jesus e os discípulos vão também. E nesta festa de casamento acaba o vinho. E aí então Maria, uma mulher atenta às necessidades daquela festa, percebe e ela intercede, ela faz o papel de mediadora e ela fala para Jesus que eles não têm mais vinho. E Jesus então transforma a água em vinho. E então aquela festa que estava fadada ao fracasso, à vergonha, por causa da intervenção, da intercessão de Maria, Jesus então realiza o primeiro milagre e a partir deste milagre os discípulos acreditam, creem nele. Intercessão é essa ação de colocar entre, de mediar-se. O intercessor é essa pessoa, que se coloca entre. E o intercessor, ele é chamado, ele é escolhido por Deus, ele é ungido por Deus. Todos nós somos intercessores, de fato, mas há alguns que percebem um chamado mais particular, para estar aos pés, para sentar aos pés do Mestre, para escutá-lo, para conhecer a vontade de Deus e para obedecer e pôr em prática a vontade de Deus. O intercessor é uma pessoa que se engaja no ministério. Engajando-se no ministério, o intercessor ele inicia uma luta, um combate.
um combate espiritual. Nós estamos sempre em combate. A vida cristã é uma vida em combate, mas o intercessor é aquele soldado, é aquele guerreiro que vai à frente, que se coloca à frente. É ele que media, é ele que vai primeiro, é ele que está disposto a dar sua vida e a sacrificar. A intercessão cristã, ela não tem fronteiras. A intercessão cristã, ela ultrapassa todos os limites que nós podemos imaginar. Muitas vezes nós rezamos e não vemos os frutos, não vemos acontecer e achamos que a nossa oração é fraca, ou achamos que nós não temos o poder para rezar, que algumas pessoas são melhores do que nós, mas todos nós temos o dom da intercessão e toda oração ela é ouvida por Deus. Nenhuma oração ela é em vão, ela é esquecida. Toda oração é acolhida no coração de Deus. Toda oração, você precisa acreditar nisso. Você é intercessor, a sua oração tem poder. Na primeira de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1, pelo batismo sacramento nós percebemos que é conferido a nós a graça da intercessão. Todos os batizados têm a graça da intercessão. Nos tornamos filhos de Deus em Cristo e assumimos o munus sacerdotal de Cristo. No munus sacerdotal, o munus profético, o munus real. E antes da gente ser ministério, antes da gente se organizar na comunidade com ministério de intercessão, nós somos intercessores porque recebemos do batismo essa graça santificante. Então nós recebemos do batismo uma graça que nós recebemos. E depois, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos descobrindo que essa graça, ela precisa ser organizada, ou seja, as pessoas que recebem essa graça de uma forma peculiar, particular, começam a se organizar e formam este ministério, aonde são os valentes guerreiros que se colocam em ordem de batalha, se colocam como sentinelas em prontidão diante do trono do Cordeiro para colocar diante de Deus as necessidades e para escutar a voz de Deus e assim ser esse mediador, levar as necessidades e quando Deus der a palavra, ou Deus der a moção, a exortação, a correção, a profecia, a ciência, o discernimento, nós somos a boca de Deus. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 14, nós vemos que Jesus é o eterno sacerdote. Ele é o Salvador, porque pela sua paixão, morte e ressurreição, ele apresenta ao Pai cada um de nós. E nós, pelo batismo, também elevamos a Ele, com os santos, todos os pedidos da igreja, todos os pedidos da humanidade, todos os pedidos do mundo. Ele nos dá o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos unge para realizarmos a nossa vocação. É a nossa vocação de cristãos, a nossa vocação de intercessores, que é a nossa missão, interceder. Talvez você não pregue, talvez você não cante, talvez você não faça uma série de serviços ou não assuma nenhum ministério na comunidade, mas talvez você precisa redescobrir no seu coração esse chamado, essa vocação a ser ministério Moisés, a ser um intercessor que gosta de estar na presença do Senhor. O intercessor é um homem, uma mulher que gosta de rezar, que gosta do silêncio, que gosta de escutar Deus, que gosta de perceber a presença de Deus. É muito importante isso para o nosso crescimento como comunidade. Muito importante que as pessoas descubram o seu carisma, que descubram o seu chamado, a sua vocação. E essa vocação como intercessor é uma vocação muito importante, é uma vocação nobre. O intercessor é um homem ou uma mulher nobre. Não são os mais importantes, mas são escolhidos e têm um papel fundamental na edificação, na construção, na caminhada da comunidade, da igreja e do mundo também. Devemos promover essa experiência, essa consciência em nossas comunidades, unirmos em oração de intercessão. Nós precisamos nos unir como intercessores
Eu sinto que o Senhor está realizando um grande avivamento, está suscitando grandes homens e mulheres que se colocam na brecha em oração de intercessão, e por causa desta oração de intercessão, o Senhor vai promover um grande avivamento, uma grande transformação na sua igreja, na comunidade, no mundo. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos desacreditar na nossa oração de intercessão, nós não podemos diminuir o nosso chamado, a nossa vocação. Nós não podemos achar que nós não somos capazes, somos escolhidos. Nós precisamos fazer essa experiência desse amor de Jesus que nos escolhe, que nos chama, que nos atrai para perto dele, para colocarmos os nossos ouvidos à escuta, para colocar os nossos lábios para serem instrumento e para colocar nosso coração muito perto do seu coração, para escutarmos as batidas do seu coração e podermos discernir qual é a sua vontade, qual é o seu desígnio para a humanidade, para nós, o seu povo. A Renovação Carismática Católica, a Comunidade Javenice, na Diocese de Pouso Alegre, aqui em Delfim Moreira, a Comunidade Ave Maria, o Senhor suscita em muitos da nossa comunidade o carisma da intercessão. É um carisma, é um dom, todos nós temos o dom de interceder. Em alguns o Senhor, ele parece que afina esse dom, e esse dom passa a ser um serviço. E nós nos reunimos aqui na comunidade, nós temos um ministério chamado Ministério de Intercessores, que reúne uma vez por semana, 2 horas, para estar aos pés do Senhor, apresentar ao Senhor os pedidos e também escutá-lo. E esse ministério tem formação, nós somos formados, nós temos uma cartilha, e essa cartilha é um seminário, e nós fazemos esse seminário para que nós possamos crescer na amizade, na intimidade, crescer no conhecimento do nosso chamado, que o Senhor tem para nós. O intercessor, ele tem que ter muito claro isso, ele é chamado a se colocar na brecha. É aquele que silencia, é aquele que escuta o Senhor, é aquele que louva e é aquele que adora. O intercessor tem que ser um homem, uma mulher batizado no Espírito Santo. É necessário a experiência do batismo no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos unge, que nos capacita. Nós precisamos ter essa consciência que a intercessão, o intercessor precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ser batizado do Espírito Santo, viver a vida no Espírito, viver a vida conforme o projeto, a vontade de Deus, e produzir os frutos e os carismas necessários. Como perceber se nós estamos de fato agradando a Deus com o nosso ministério? Como perceber se nós estamos vivendo realmente na intimidade, na presença, e como fazer para que a gente possa estar? Eu coloquei 4 pontos importantes. O primeiro é arrepender-se. O intercessor é um homem, uma mulher que constantemente ele quebranta o seu coração, faz um exame de consciência e ele busca o arrependimento. Arrependimento dos seus pecados, confessando os seus pecados, confessando diante de Deus, mas confessando também no sacramento da confissão os seus pecados, para que o seu coração esteja limpo, que o seu coração esteja dócil, que o seu coração esteja aberto para que Deus possa agir. Na 1 de Timóteo 1,5 diz que é preciso reconhecer nossos pecados, reconhecer nossas fraquezas, reconhecer nossos medos, para que o Senhor possa encontrar no nosso coração um coração desobstruído para a sua graça agir. A segunda é ser liberto. Nós precisamos rezar pela nossa libertação, nós precisamos libertar dos nossos jugos, precisamos libertar dos nossos traumas, precisamos libertar dos nossos medos, precisamos libertar das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. E é o Espírito Santo que vem nos conceder essa libertação do homem velho, para que o homem novo possa crescer e amadurecer em nós, e assim nós possamos produzir os frutos da vida nova. O terceiro é ser um adorador. O intercessor é um homem adorador, uma mulher adoradora a Deus. Adorar a Deus, adorar em todo momento, sem cessar.
Adorar exige colocar-se diante do trono, da presença de Deus, da presença viva, eucarística de Jesus e adorá-lo. Adorar não é falar, não é ficar criando fórmulas. Adorar é eu estar na presença do Senhor. Eu olho para Ele e Ele olha para mim. E o entrelaçar dos nossos olhares, nós experimentamos a glória de Deus. Adorar a Deus, adorar é estar com Ele, adorar é se encantar, apaixonar, deixar-se enamorar com o Senhor Jesus. O intercessor precisa fazer essa experiência. E o quarto, o intercessor é um guerreiro. O intercessor, ele inseriu-se numa guerra, numa batalha espiritual, e essa batalha já nos foi conquistada a vitória. Jesus Cristo já venceu na cruz, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu Satanás. E nós participamos dessa batalha conscientes e certos de que nós somos vencedores, porque o Senhor não desampara ninguém. E não desampara ninguém. E essa batalha, ela dura do nascer ao pôr do sol. Já velhice, Êxodo 15, no capítulo 15, a partir do versículo 8. É o nosso carisma, o combate, a luta, do nascer ao pôr do sol. E nós devemos, para vencer, sermos guerreiros, para sermos soldados vitoriosos, devemos vestir a armadura do cristão, de Efésios, no capítulo 6. Porque avança contra nós um demolidor, vai dizer Naum 2:2. E esse demolidor, ele avança com violência, ele avança sem dó, sem pena. E ele avança para nos destruir, para agarrar o nosso coração e arrancar de nós a fé. Então nós devemos vestir as armaduras do cristão para o bom combate. Guardar o coração, guardar na oração, na vigilância. Nós devemos colocar o cinturão, munir-nos da palavra, e devemos vigiar o nosso caminho, por onde andamos, as decisões que tomamos, para que o inimigo não vença, para que o inimigo não roube o nosso e o coração dos nossos. O intercessor é um homem que vigia, e ele vigia na oração pessoal. O intercessor tem que ser um homem que reza. Meu irmão, minha irmã, você precisa ser um intercessor, uma intercessora que reza. Eu convido você a abraçar esse chamado, esta vocação, ser intercessor. A paz esteja no seu coração. Espero que esse vídeo possa ajudá-lo a aproximar mais de Deus.